Podemos começar? Então, não estou vendo a Ana aqui, tá faltando o Fábio, parecer. Oh, Bom, prazer, alegria estar com vocês. Obrigado por estarem aqui. Eu pedi para o Fernando, ele vai conduzir o nosso encontro aqui. Vamos testar o som, vocês estão. tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui também, a gente está ouvindo bem. Aqui Mas também. o Fábio eu estou ouvindo, o Fábio eu tô ouvindo também, mas a Ana a gente não ouviu a voz ainda. Ana. Não viu minha voz? Agora sim. Ah, Tá ouvindo? Agora tá bem. Obrigado. então podemos começar? Pode começar, por favor. Então, começamos. Boa noite a todo mundo. Uma alegria estar vendo, dar uma passeadinha aí nos quadradinhos, esse monte de gente conhecida por aí. E estamos começando mais um Budismo e Sociedade, né? Com esse tema tão pertinente assim, né? Uma porta, Papa Francisco, uma porta que não se fecha. Pelo menos é o que esperamos, né? Que não se feche, né? Então, estamos aqui. O Lama dispensa apresentações, né? Nosso Lama Santo, meu professor querido, meu professor precioso. E aí a gente recebe a Ana Carletti, né? Doutora em História pela URGS, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, autora dos livros Diplomacia e Religião, Encontros e Desencontros entre a Santa Sé e a República Popular da China, entre 1949 e 205, e do livro Internacionalismo, Vaticano e a Nova Ordem Mundial, a Diplomacia Pontifícia da Guerra Fria aos Nossos Dias. A gente também tem eu ia falar na mesa, né, nos quadradinhos, né, né, não dá para falar na mesa, né, o querido Fábio Régio Bento, né? Doutor em Ciências Sociais pela PUC San Tommaso de Roma, mestre em Teologia Moral pela Academia Alfonsiana de Roma, pós-doutorado junto ao Núcleo de Estudos da Religião da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Porto Alegre, com pesquisas sobre revolução e religião na América Central. Professor na Universidade Federal do Pampa, onde leciona Relações Internacionais, Política e Religião no curso de Relações Internacionais. Uma mesa, no mínimo, glamurosa, né? Maravilhosa, né? Agora, Lama gostaria de fazer as primeiras considerações? Na verdade, eu queria muito ouvi-los, né? Ouvir a Ana e o Fábio nesse momento delicado, assim, é sempre um momento extraordinário, né? A gente tem a sensação que é o fim do mundo e começa um outro mundo, é uma coisa um pouco assim, né? E o, e o Papa, ele foi um amigo de todos, né? Ele foi uma pessoa super benigna, maravilhosa, assim. E então eu queria muito ouvi-los sobre como que eles, como que vocês viram esse de um modo mais profundo do que nós que assistimos apenas as notícias, né? Como que vocês viram o pontificado do, do Papa Francisco e os avanços que vieram disso e como que essa abordagem profunda, corajosa, ela vai se propagar ou não, o que que vai acontecer agora nesse tempo, né? Ele é um dos atores cruciais da nossa história sempre, né? Então esse Papa ele foi muito destacado e nesse momento que nós estamos vivendo de grande desarticulação, de grande ah, fragmentação, né? Como que vocês veem também essa transição e o que que nos espera, né, nesse tempo? Uhum. Eu agradeço que vocês estão aqui com essa disponibilidade, né? Eu sei que vocês estão sendo convidados também por outros canais,
E para nós é muito importante assim poder ouvir direto, né? Obrigado, mano. Aí eu queria chamar para abrir esse papo a Ana, né, por conta dessa expertise da Ana nessas questões do Vaticano. Não sei se a gente poderia chamá-la, Ana, de uma vaticanista na nossa mesa, mas é muito precioso poder te ouvir. Então, por favor, Ana. Então, boa noite a todos, a todas. É um prazer, né, ficar com vocês, realmente, né? Porque é uma oportunidade de externar, às vezes, pensamentos que ficam na cabeça, né? Sentimentos, etc. Então, é, o pensamento agora, quando o Lama estava... Ele fez 10 perguntas numa frase só, né? Mas o pensamento, assim, que me passava é que a gente sempre fica ouvindo que a religião morreu, não tem mais importância, não tem mais incidência, né, na vida das pessoas. E aí, quando a mídia veicula a notícia da morte do Papa, parece que o mundo parou. O mundo católico, não católico, de outras religiões, de outras convicções religiosas, né? Então eu me dei conta, assim, eu percebi como a figura do Papa, principalmente pelo papel que o Papa Francisco teve nos nossos dias, como ele pode se tornar um ponto de referência, como autoridade moral, como palavra de bem, como ponto de unidade nesse mundo que parece assim que está, como ele definiu, né, uma terceira guerra mundial em pedaços, né? Então, eu me lembro que quando ele estava no hospital, ele ficou 40 dias no hospital, uma jornalista, que não é nem católica, mas ela expressou esse sentimento de orfandade. Não pode nos deixar, porque tu é a única esperança nesse mundo sem ponto de referência, né? Então, é, quando a gente escutou, assim, essa notícia, passou um arrepio, assim, porque é um momento que marca a nossa história, né? Além do fato de pertencer ou não à Igreja Católica, né? É um momento, porque o Papa Francisco deixou um legado muito grande ali, pela, por todos os estudos que eu fiz, assim, claro que a gente nunca sabe tudo, né? Mas o papado do Francisco foi paradigmático, né? É, ele conseguiu ter uma cisão entre o antes e o que, né, o durante Francisco e o que vem depois, né? Porque foi o único papa, o primeiro papa que veio do sul do mundo com o olhar do sul do mundo, porque às vezes, né, nós temos tantos, né, que vêm da América Latina que não tem esse olhar, né, que reproduzem olhares Uhum, eurocêntricos, né? uhum. E o Papa Francisco não, né? Eu me dei conta disso porque eu sou italiana, né? Sou de Roma. Quando eu vim ao Brasil, eu me dei conta de uma coisa assim, os europeus e, portanto, os papas também, né, italianos, poloneses, até o Ratzinger, os europeus têm um, no imaginário deles uma certa dívida moral em relação aos Estados Unidos pelo papel que os Estados Unidos tiveram na Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos salvaram, entre aspas, a Europa do nazismo, do fascismo, etc, etc. Papa Francisco não. Papa Francisco sofreu na pele dele, os amigos, toda aquela política de segurança dos Estados Unidos nos países da América Latina durante as ditaduras militares, né? Então, já isso é uma ruptura, um deslocamento ideológico do sul do mundo, da periferia, olhar com os olhares da periferia em relação ao centro de poder mundial. Isso já muda completamente também
como ele via a igreja. Não era mais a igreja de Roma. O que importava, ele operou uma descentralização, uma derromanização da igreja católica. Então, ele deu muito poder às igrejas nacionais. E aí ele foi nomeando, assim, os novos cardeais. Hoje nós temos 135 cardeais eleitores. Desses 135, 110 foram nomeados pelo Papa Francisco, que foi buscar em lugares muito periféricos. A gente tinha que olhar o Google Maps para ver onde estavam esses lugares. Ninguém conhecia. Então, não eram, assim, dioceses super importantes, super famosas. Não, eram assim, representantes de comunidades meio que periféricas. Mas uma coisa importante que eu li nesses dias e me fez muito refletir, ele nomeou cardeais, pessoas que foram votadas pela base, ou seja, que tinham representatividade das suas comunidades. Isso foi um dos critérios que ele usou para nomear os futuros cardeais. Isso é um detalhe muito importante para entender o raciocínio dele. Vou parar por aqui, depois eu então eu vou deixar para o Fábio. E então, Fábio, suas considerações iniciais, meu amigo. Então, algumas considerações iniciais, né? É, o Papa Francisco eu não conheci pessoalmente, né? Eu conheci o João Paulo II, fiquei uma vez conversando 15 minutos com o João Paulo II, né? Lá em Roma, quando eu estudava lá, e ele me perguntou sobre a reforma agrária, o Papa João Paulo II, né? Os bispos visitam os papas, né? Tem a visita ad limina a cada 5 anos, e um desses bispos me disse assim: o que que você vai fazer amanhã? Não, isso. Tu não quer ir lá comigo conversar com o Papa? Então vamos, né? Então João Paulo II teve esse diálogo com ele, né? O Ratzinger, a gente via ele sempre lá, né? Antes de ser o Bento XVI, tá, ele, ele ia muito nas universidades, participava de debates, tinha umas polêmicas, o pessoal sempre polemizava muito com ele, né? E o Francisco eu não conheci, porém eu escrevi um artigo sobre ele que é Adeus Reformismo, né? A nova doutrina social da Igreja a partir do Papa Francisco. A doutrina social da Igreja é o pensamento político da Igreja Católica de 1891 para cá, a partir do Papa Leão XIII. E aí que ele escreve uma encíclica Rerum Novarum, sobre as coisas novas, que em 1891 já não eram tão novas, né? Porque se a gente pegar o Manifesto Comunista é de 1848, né? Então, em 1891 as coisas já estavam meio antigas. Mas a Igreja, então, ela teve aquele problema lá com o Papa Pio IX, né, que rejeitou vários itens da modernidade, com a encíclica Sílabus, com o elenco, né, de coisas que ele excomungava, né, de posições modernas. Então, toda aquela história que está referente também ao ressurgimento na Itália, né? Então, o Leão XIII é o que vai começar a dialogar com a questão social, com a questão operária, né, com a questão do capitalismo, com a Revolução Industrial, todo esse mundo novo que ele vai chamar de Rerum Novarum, sobre as coisas novas, né? E aí, de 1880, 1891 a 1991, passam-se 100 anos e o Papa João Paulo II lança a encíclica Centésimos Anos, né? 1991. Eu estava lá em Roma e fui no lançamento. Eu era estudante de teologia, e aí eu fui, a gente foi convidado, como alguns estudantes, a gente era convidado, ia no setor dos diplomatas ali, né? A gente ficou sentado ali, foi no lançamento das encíclicas, que foi uma encíclica publicada 2 anos depois da queda do Muro de Berlim, um ano depois da dissolução digamos assim, da União Soviética, né? Então estava aquele clima ufanista, assim, né? De o capitalismo ganhou, né? O socialismo perdeu. E aí era um clima bem complicado, né? Que isso logo acabou, né? O Fukuyama, que escreveu aquele livrinho, O Fim da História, aquilo é incrível. A gente olha agora para trás, aquilo tudo é fumaça, né? Bem, então, a posição dos papas era sempre uma posição de reforma do capitalismo, né?
Por exemplo, na 40º ano do Pio XI, que é 40 anos depois da Rerum Novarum, era a reforma do capitalismo. Os católicos mais conservadores, eles não gostavam desses documentos porque eles não queriam nem essa posição de reforma. Bom, aí o que que acontece? Assume o Papa Francisco, né? Fazendo aqui um resumo. E quando ele assume, o que que ele faz, né? Ele é eleito Papa, né? Ele se reúne com os movimentos populares. Não sei se vocês se lembram, né? Ele fez 13 encontros com os movimentos populares internacionais. Um cara que ajudava ele a organizar é o nosso Stedley aqui do MST, né? Você imagina já o choque, né? Que o Papa Francisco dá quando ele convida o Stedley, né? Parceiro dele, né? Então foram feitos 13 encontros. O primeiro foi em Roma, em 2014, se eu não me engano. O segundo foi na Bolívia, que vieram 900 representantes de organizações internacionais. Na Bolívia, juntou aquele povo todo dos movimentos populares internacionais, o pessoal do MST, o pessoal de tudo que a gente, movimentos indigenistas, tudo, né? Então, o segundo foi na Bolívia. E o terceiro foi no Vaticano, de novo, em 2016. Aí, em 2015, ele publica aquela encíclica Laudato Si, que é sobre a casa comum, uma encíclica ambiental, com o prefácio do Carlo Petrini, que é o cara que fundou o Slow Food, as comunidades do Slow Food, um sociólogo italiano anticapitalista, né? Então, até o Petrin contou isso. Ele veio uma vez aqui na fronteira, a gente conversou com ele, ele contou que recebeu um telefonema. Alô, aqui é o Papa Francisco, você pode fazer o prefácio para mim? E ele achou que era trote. Não era, né? O Papa Francisco telefonava para os caras assim, né? Ele dizia. Bem, aí o que que acontece? É uma coisa impressionante. Eu fiz, eu publiquei daí um artigo com a revista dos jesuítas, da FAJ, que é a Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, sobre isso, né? Então, o título era Adeus Reformismo, o Papa Francisco e a nova doutrina social da Igreja. Ou seja, ele rompe com o capitalismo. Ele rompe, ele não adota mais uma posição de reforma do capitalismo. Ele diz: esse sistema é um sistema de morte. É um sistema que está destruindo a casa comum. E ele adota essa posição, e ele vai se deslocando daquele eixo tradicional, meio antropocêntrico, de que os seres antropocêntrico, de que os seres humanos são melhores do que os outros seres, né? E ele adota uma posição ambiental assim. Bem, então ele escreveu eu tenho aqui uma síntese que eu fiz, esse artigo, uma síntese dos discursos dele, são fortíssimos, né? São fortíssimos. Depois até eu posso compartilhar com vocês um resumo que eu fiz ultimamente, porque uma pessoa aí me pediu, né? Porque o artigo é meio longo. E aí foi engraçado, porque eu não conheci o Papa Francisco, mas eu tive contato com o professor dele, o Juan Scanone, né? Da Teologia del Pueblo, né? Que é próxima à Teologia da Libertação, mas tem. E o Scanone, um dia eu abro o meu Gmail, né? O e-mail, e tem o e-mail dele, né? Prezado professor Fábio, eu li seu artigo sobre o Papa Francisco, você é meu aluno, né? O Papa Francisco, meu aluno. E ele me diz: realmente eu concordo com você, o Papa Francisco tem uma posição antissistêmica em relação ao capitalismo, né? E isso, como a Ana dizia, já vai dar problema lá com os Estados Unidos, né? O pessoal, praticamente os católicos estadunidenses, eles estavam procurando bendizer, abençoar o capitalismo com o catolicismo. Tem aquele clássico livro do Max Weber, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, aonde o capitalismo, que era tratado assim, né, pela aristocracia como uma coisa indecente, né, pelo fato de que eles vão atrás de dinheiro, né? A aristocracia não ia atrás de dinheiro, né? E aí então o burguês e o capitalista eram movidos. E aí alguns grupos, assim, a ética protestante e o espírito, essa ética protestante, Weber é bem geral, assim, eles elaboram lá eles vão procurar transformar isso, eles vão dizer que o homem de negócios eles vão avaliar e valorizar o homem de negócios, isso aí. O Weber vai criticar, né? O Weber chama o capitalismo de jaula de aço, né? Mas então, mas o Weber diz os católicos eles nunca foram muito com esse negócio de capitalismo, não. Mas nos Estados Unidos tinha o Michael Novak, que já faleceu, um teólogo, que ele escreve um livro tentando abençoar o capitalismo a partir do catolicismo. A posição do Papa Francisco é totalmente diferente. Ele usa expressões fortíssimas assim, né?
é um sistema genocida, um sistema apocalíptico que está destruindo o ambiente. E se a gente não. Aí, então, para concluir essa minha introdução aqui, normalmente se falava em mudanças no sistema, não é? Essa posição reformadora, reformista, social-democrata, mudanças no sistema. O Papa Francisco vai falar, o que ele está dizendo ali é mudança de sistema. E quando ele fala em mudança de sistema, ele não está naquela pegadinha, terceira via, um certo tipo de socialismo, ele não está nessa. Ele está dizendo uma mudança de sistema em direção a uma sociedade fraterna, a uma economia de vida, tanto que vai ter o grupo, a Economia de Francisco, eles se reúnem em Assis, vários estudantes de economia, uma economia de vida, uma economia de partilha, uma economia de comunhão, não é? E sair da economia de morte, né? E ele então vai nessa pegada, ele vai nessa direção e incluindo todos os seres. E nisso ele também inova, porque em geral no catolicismo predominava uma visão de colonialismo ambiental, né? E isso é uma coisa que eu respeito muito os meus amigos budistas, né? E eu também compartilho várias coisas, né, do budismo, porque é uma coisa assim impressionante. Eu sempre digo para meus amigos, né, quando a gente vai em algum encontro budista, tem técnicas, né, de poder ajudar os bichinhos a sair daquele lugar, né? Eu mesmo em vários encontros. E a gente não tinha isso daí. A gente tinha essa, no catolicismo predominava muito uma visão antropocêntrica, né? Francisco de Assis, a gente sabe que é diferente sobre isso, né? Mas o Francisco Papa retoma isso e ele puxa para essa questão bem dramática, né? Então isso eu diria inicialmente, né, sobre o Papa Francisco. Essa questão dessa mudança, né? Ele sai da posição reformadora para uma posição antissistêmica, aonde ele diz o quê? Que o mais importante são os processos. Ele diz ele valoriza muito a dinamicidade dos processos, né? E nesses processos ele dá prioridade para o catador de papelão, para os excluídos todos, né? E ele assume uma posição que é muito parecida à posição do padre Júlio Lancelotti, que de vez em quando, que uma vez recebeu um telefonema dele, né? Que é aquela posição de construir uma sociedade nova a partir dos excluídos, né? Muito bom, muito obrigado, Fábio. E aí você já me tira uma dúvida, né? Que eu tinha, assim, dessa questão do, do, do Papa Francisco, né? Enquanto os seus detratores, inclusive o próprio presidente lá da Argentina, né, o Milei, acusava o Francisco durante a campanha, né? De ser comunista, né? Quando na verdade, ele aprofundava aquilo que já era indicado pela doutrina social da igreja, né? A doutrina social da igreja já, né, meio que encaminhava esse olhar, né, e inspirou muitos movimentos, inclusive, né, culminando, enfim, no próprio Francisco, né? Nesse ponto específico, né, que sempre me tocou assim, já ele em 2014, né, Papa Francisco, no primeiro encontro mundial de movimentos populares, né, que você citou, ele tem uma das frases mais contundentes, né, eu acho que nem mesmo um comunista ferrenho teria coragem de falar isso na frente de muita gente, quando ele diz, né, nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá, né? Eu penso que isso, antes dele completar um ano, né, do seu papado, né, ele já ele diz isso com todas as letras, e isso é importante. Eu penso assim que uma coisa importante de se ressaltar do Papa Francisco é a sua coerência, né? Desde o início, ele já mostrou a que vinha, vamos dizer assim, né? Em termos da sua ideia de onde que a igreja devia ir. E ficou muito claro também nas suas produções, né? A gente fala, né? Ele foi muito prolífico, né? Ele, ele trabalhou pra caramba esse tempo todo, né?
ele fez todos os seus, ele fez 39 constituições apostólicas, gente, não é pouca coisa, né? A gente fica olhando muitas vezes quando a gente vai ver a produção, né? Aquilo que ele fala, né? É, e fala-se muito das encíclicas, sim, são importantes, né? Mas eu ponho um foco nessas constituições apostólicas, porque o nome já direciona, assim, né? Quem não está muito acostumado com as produções da igreja, né? A Constituição Apostólica é uma constituição, assim como a Constituição dos Estados, né? Ele, com a Constituição Apostólica dele, ele direciona o olhar de toda a igreja, né? E você vai ler as Constituições Apostólicas do Francisco, tá nessa linha, tem tudo isso, né? Agora, eu Eu, queria. quando vejo, por exemplo, eu Ah, estava descrevendo assim, né? Eu vi a posição social do Buda. O Buda sim, insiste nesse ponto, né? Ou seja, ninguém desassistido. Ele sim, não vai falar propriamente em igualdade, mas ele vai dizer para cada grupo, para cada pessoa dentro de cada grupo, o cuidado, né? O Buda mostra como, por exemplo, uma sociedade organizada, segundo a roda do Dharma, né, que cuida de cada um, como que ela se desorganiza. Então o Buda mostra como tem um certo momento em que tu abandona as pessoas. Aí as pessoas, por carência, elas terminam roubando. Aí tem uma divisão. Alguns aconselham, não, se ele roubou, tu vai lá agora e dá para ele. Aí o roubo aumenta. Aí outros aconselham, não, então nós vamos reprimir. Eles começam a reprimir. Aí as pessoas se armam, começam a assaltar e começam a aprontar por todo lado, né? Mas essencialmente aí tem um momento em que surge, o rei está perturbado, aí ele procura o sábio. O sábio na floresta casualmente era o pai dele, porque os reis, num certo momento, eles abandonam o reino e vão para a vida religiosa. Isso era tradicional na Índia, né? Era o brahmacharya, eles faziam o voto e saíam. Aí deixavam para o filho. E o filho poderia seguir aquilo ou não. Mas aí o filho vai atrás do pai e pergunta como fazer. Aí o pai de novo diz: protege a cada um, faz com que cada um tenha êxito e tenha segurança. Aí ele começa a fazer assim e o reino todo se organiza de novo, né? É assim. E ele também fala da importância das pessoas fazerem encontros, de sentarem em roda e conversarem, sonharem junto e criarem objetivos comuns, né? Então, eu vejo assim esse ponto como o Papa descrevia, né? A necessidade de cuidar das pessoas, cuidar de todos e cuidar do ambiente, né? Então o Buda também, ele trazia esse ponto do ambiente. Eu acho que essa questão do ambiente, ela também remete para São Francisco, né? Enfim, ele é Francisco, né? Então é interessante isso. Mas eu interrompi vocês aí. é, né? Interromper Lama é sempre uma maravilha, né? O Lama fazendo esse contato, né, com a visão budista, né? É, eu lembro assim quando o Lama apresenta para a gente, né, o karma agindo em 4 níveis, né, conosco mesmo, com o outro, com a sociedade e com o ambiente, né. Quando a gente olha as encíclicas de Francisco, vai de trás para frente, né. A gente pega a primeira dele, né, a Laudato Si, é essencialmente uma ambiental, né. É uma visão sobre a ecologia, né, sobre ecologia integral. Aí a segunda encíclica dele, né, a Fratelli Tutti, né, que fala da sociedade, né, vai falar dessa amizade social. Eu gosto desse olhar, assim. Aí a terceira, a mais recente, né, a Dilexit, ele nos amou. Então, assim, é a nossa relação com o divino, né? Eu acho isso interessante dessa proximidade. Ah, mas aí, Ana, por favor, né? Das estruturas do Vaticano, né? Ou dessa relação estrutural, dessa relação
para além dessa visão ampla, né? Do, como que você destacaria assim do Francisco assim, como chefe de Estado também, né? É um ponto que você estudou bastante nos seus livros, né? Essa diplomacia. A gente vê o Papa Francisco como um chefe da igreja, mas ele também é chefe de Estado, né? E a gente às vezes esquece disso. A gente às vezes faz confusão, né, entre a cidade do Estado do Vaticano e a Santa Sé. As duas não são a mesma coisa, né? Quem Sim. mantém relações diplomáticas é a Santa Sé, né? O Estado é tipo um pequeno território, é o Estado menor do mundo, né? Mas que lhe permite ter a independência territorial em relação à Itália, Uhum. né? Então, Uhum. teria. Então é isso, mas isso que você falava, Fernando, da Constituição, isso foi um trabalhão, né, por parte do Francisco, porque a última Constituição foi de 1988. E aí uma das mudanças significativa, talvez agora a gente não vê os resultados, mas foi mudar o fato que leigos vão poder ocupar cargos de gestão dentro da cidade do organismo, né, do funcionamento da Santa Sé e da cidade do Estado do Vaticano. Isso permitiu o ingresso de mulheres poucas ainda, mas assim, é uma mudança subtil, mas assim, interessante, né? Que abre processos, que nem o Fábio dizia, né? Ele não completa os processos, mas ele abre, né? E o Lama estava dizendo esse dos círculos, né? De se encontrar, e aí teve, os últimos 2 anos, um sínodo, né? Dentro da Igreja Católica, que foi diferente, né? Porque havia esses círculos de conversas entre tanto clero, leigos, mulheres foram admitidas algumas para votar. Então foi uma mudança e aí a parte principal disso, que é o resultado também da maneira de gerenciar a Igreja Católica por parte do Francisco, é que quando a comissão dos bispos apresentou à comissão sinodal, que era composta de leigos, cleros, cardeais, bispos, apresentou o resultado final, ó, aqui está o documento final, esse documento foi rejeitado. Nunca tinha acontecido algo dessa maneira. Foi rejeitado porque alguns acharam muito superficial, outros pouco, né, mudanças, mas isso mostrou que a base foi mexida, que o Francisco conseguiu dar voz à base, né? Então isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que a Igreja Católica não é algo monolítico, né? Nós temos os mais progressistas, os mais conservadores, assim, tem de tudo. Isso é bom. Isso é bom porque todo mundo tem espaço para falar, né? E o Francisco deixou espaço, de fato, para todo mundo falar e não puniu os que pensavam diferente dele. Os outros papas, sim, né? Silenciavam os que. Ele não, ele deixava falar, e a gente sabe, né? Tem gente rezando, agora agradecendo pela morte dele, né? Então, né? Tem de tudo. Mas ele, no que diz respeito à diplomacia, uma coisa assim que eu fiquei bastante satisfeita pelo meu estudo da China é que ele foi o primeiro papa a conseguir relações com a China comunista, né? Então, conseguiu estabelecer um relacionamento, porque os papas anteriores falavam para a China e a China não respondia. E o Papa Francisco, justamente pela proveniência geográfica, pelo pensamento dele, pelo olhar dele, conseguiu com que a China respondesse, né? E aí assinaram um acordo, agora eu não vou entrar em detalhes, mas assim, houve uma reciprocidade, tanto que dessa vez o governo chinês se pronunciou um dia depois da morte do Papa.
Na morte do Bento XVI foram 6 dias depois. E no João Paulo II nem se pronunciaram, né? Porque havia certa dificuldade. Então, assim, são pequenos detalhes, né? Só quem sabe, assim, é, presta atenção, né? Então, eu fui monitorando e depois de um dia se apresentaram. Então, esse fato de se aproximar do Oriente, né, do Extremo Oriente, isso foi uma escolha, né, planejada do Papa Francisco, quando ele era missionário, ainda missionário, ele é jesuíta, né, ele estava na Argentina, era jovem, ele queria ir, como missionário no Japão. Só que a saúde dele, o fato que ele não tinha, sim, tinha problemas respiratórios, de pulmão, não lhe permitiu, né? Mas então, depois que se tornou Papa, ele, né, deu preferência também às relações com a Ásia, né? Tanto que no colégio cardinalício tem uma representação muito grande de cardeais que não corresponde a um número de católicos para tu ver assim essa, né? Porque acho que ele sentia também, percebia a contribuição muito grande que o pensamento do Oriente tem em relação ao Ocidente, né? A concepção do espaço, do tempo, né? O Ocidente é tudo. Qual é a solução? Não, essa a solução para hoje. Não, o Oriente, assim, a China, que eu conheço um pouco mais, assim, não. Desde que a solução venha, pode esperar 100 anos, não importa. Então, tem uma concepção do tempo e do espaço muito diferente, né? Eu acho que o Papa Francisco percebia que o Ocidente precisava de mais ar, de um ar novo, né? Dentro do próprio ambiente católico. E dos telefonemas, agora, quando não sei quem é que estava lembrando, né? Eu estava lendo um detalhe muito interessante que ele fez mais de 300 telefonemas para os padres na faixa de Gaza. Ele ligava todas as noites e perguntava: o que que vocês jantaram hoje? Vocês se alimentaram bem? Para dizer esse cuidado, né? Não só em nível internacional, em nível macro, mas em nível micro também. 300 telefones, todas as noites ele ligava para saber se eles tinham almoçado, como é que eles estavam, né? Isso é muito relevante, né? Para entender como ele agia, né? E a coerência entre as palavras e a ação. Bueno, e como é que ficou a relação com o governo chinês? Como é que o Vaticano, ou seja, os católicos romanos conseguiram algum nível de independência ou de funcionamento dentro da China? Ele agora atualmente eles não tem mais assim aquele grupo clandestino. O número menor de bispos clandestinos já foram autorizados, digamos, pelo governo chinês, justamente em virtude dessa abertura do Papa Francisco, que deixou o governo chinês dar 3 nomes, né, de bispos, e aí a última palavra era do Papa, mas eles, né, ofereciam nomes de pessoas amigas do governo. Então, isso permitiu que a situação dos católicos lá normalizasse. Agora, o último Agora, passo era ele ir para a China, né? Mas sim. não deu. Agora, a posição do Papa Francisco deve ter sido uma surpresa pro, pro grupo que está sempre em Roma, né? Eu ia dizer centrão, né? Mas é um pouco assim mesmo, né? Porque tem uma continuidade política por baixo, né? Então é dali que vêm os papas, né? Então a posição do Francisco deve ter surpreendido esse grupo, né?
Acho que os bispos americanos que apoiaram, norte-americanos que apoiaram em 2013 a candidatura dele, não imaginavam assim, o que teria Uhum. vindo, né? Uhum. Acho que se arrependeram. E como é que tu vês agora a sequência? Pois é, essa é a pergunta de milhão, né? É, é difícil, né? Porque justamente pela diferente proveniência, né, desses cardeais que hoje constituem a base eleitoral, Uhum. são cardeais que não se conhecem, que não convivem, que vivem realidades diferentes, né? Uhum. Então vão se encontrar agora nessas que se chamam de congregações e vão se conhecendo. O que eu vejo é que talvez a posição da maioria vai ser de prudência, assim, de não colocar um outro Francisco, porque senão tem o risco da, da, da- de rachar demais, porque já Uhum. está dividida a igreja, Uhum. né? Justamente Uhum. porque Francisco passou como um terremoto Uhum. numa instituição que não é reformável. Uhum. Ou tu revoluciona, ou tu, né? Ele passou como um terremoto. E agora tu colocar outro terremoto, Uhum. talvez eu veja que eles podem optar por um papa de transição, assim, que não seja nem tão conservador, nem tão Uhum. progressista, para tentar manter a Uhum. união interna, né? Só que isso, logicamente, assim, acho que vai decepcionar muito o mundo externo, que estava acostumado a essas novidades, a esses Uhum. passos para frente de Francisco, né? Mas tudo é possível. Não sei. Nessa condição, Ana, você acredita que eles poderiam eleger um cardeal mais velho, no sentido de que ele tem essa postura intermediária, mas tenha pouco tempo de papado, sim? Tem essa, depois do papado de João Paulo II, né, que durou 26 anos e que teve, assim, repercussões não tão positivas, né, eles evitam nomear um cardeal muito novo para não ter o perigo de ter um papado muito longo. Então, talvez, não sei se eles vão manter essa diretriz, né? Mas tem isso que perpassa, assim. Agora tem, não sei, não vou me pronunciar. Da outra vez eu disse, quando me entrevistaram, digo, não vai ser um Papa brasileiro. E aí não foi, né? Saiu um jornal, e aí uma amiga disse, como é que tu sabia? Eu não sabia, era só esperança, porque os candidatos brasileiros eram todos conservadores, então foi. Mas agora temos um papável brasileiro que poderia, sim, vamos ver, E quem seria? Para seria quem? o arcebispo de Salvador, Sérgio Rocha, que tem umas posições bastante abertas, assim. Né? E aí, Fábio, você acha que esse conclave aí vai ser igual do Gregório X? Vai durar 3 anos ou você acha que vai ser uma coisa rápida? Olha, o que eu digo é assim, ó, eu tenho uma expressão que se diz de cabeça de juiz e de fralda de nenê, não se sabe o que é que vem, né? Tem essa expressão, né, de cabeça de juiz e de fralda de nenê, não se sabe o que é que vem. Eu não gostaria de ser desrespeitoso, mas de conclave também não se sabe muito, né? Aí eles vão se reunir, eles vão montar estratégias. Aí alguns vão dizer assim: não, a gente quer acalmar o mundo interno da igreja. Aí outros vão dizer: não, nós temos que manter a relação com o mundo externo. Aí um vai dizer: não, nós temos que voltar para ter uma abordagem doutrinal. Outros vão dizer: não, nós temos que ter uma abordagem pastoral. Então, olha, não tem como saber.
E aí dá para citar o caso do João 23, que foi eleito depois de Pio XII, que foi um papado longo, e que quando chegou o João 23, eles achavam assim, vai chegar e vai morrer, né? Já estava assim, com uma certa idade, né? E o João 23, ao contrário do que se pensa, ele não era assim progressista, né? Ele, do ponto de vista doutrinário, que o João 23 é que vai puxar o Concílio Vaticano II, né, tal, né? Mas o João 23 ele tinha umas posições doutrinárias um pouco até conservadoras, né, tal, né? Agora, o que que acontece? Que esse Papa era um Papa muito bom, era um Papa assim de muito diálogo, ele se interessava muito pelas pessoas, então era um Papa, como a gente diz na Igreja Católica, da pastoral, né? A pastoral é a ação da Igreja no mundo, né? Mas é de uma pastoral assim, essa do cuidado, né? Que nem a Ana dizia do Papa Francisco, que telefonava para um, para outro. E aí, quando o João 23 ele chama o Concílio Vaticano II, ele monta as comissões de estudos e ele diz assim, ó, olha, o critério desse concílio é pastoral e é um critério de diálogo e é um critério de atualização, aggiornamento, como se diz na Itália, né? Aggiornamento. Então, a atualização, diálogo e pastoral. Aí eles fizeram vários documentos para o Vaticano II e essa comissão reprovava todos porque eram documentos doutrinários, assim. E ele não queria um concílio de doutrinas, mas ele queria um concílio de diálogo. E aí, de fato, vai ser dali que vai surgir o diálogo interreligioso, várias questões. Então, foi muito surpreendente, de vez em quando, né? Mas eu gostaria de dizer duas coisas também do que vocês tinham dito. Uma do Fernando. Fernando disse que ele trabalhava bastante, né? Eu não estou dizendo que isso seja certo, eu só estou constatando que ele fazia. Ele não tirava férias, o Francisco. Então, ali perto de Roma tem Castel Gandolfo. Eu e a Ana a gente conhece bastante, que a gente gira muito quando a gente vai para a Itália, fica por ali, Castel Gandolfo, Albano, Rocca di Papa, Grottaferrata, e aí Castelli Romani. São cidadezinhas pequenas, né? E nas colinas, assim, é um lugar mais fresquinho, né? O verão italiano é muito quente, né? Então ali tem o Palácio de Férias do Papa, né? Em Castel Gandolfo. E todos os papas se transferiam para lá e davam bênção a partir dali. O Francisco nunca tirou férias, ele nunca foi para lá. Ele nunca foi passear numa montanha, ele nunca foi para a Argentina, ele nunca mais voltou para a Argentina. Eu não estou dizendo isso assim, mas é uma característica. O pessoal ali de Castel Gandolfo não gosta muito, né? Porque daí diminui o turismo, né, tal. Entende? Porque mas não quebraram, os bares ali continuam ainda, as lojas de souvenir continuam, né? Mas tinha essa característica. E sobre o que o Lama dizia ali do sentar em círculo, né? Nesse último sínodo, sinodalidade quer dizer isso, né? Tu decidir juntos, tu andar juntos, caminhar juntos, sinodal. Então, esse Papa, ele puxou muito pela sinodalidade. E uma coisa que ele fez foi assim, nesse último sínodo, ele pegou mesas redondas, mesas assim, e botou os caras para sentar junto ali. Não era tipo um lugar. Ele botou, que nem o Lama falou ali, de decidir juntos, em mandala, ver em círculo. Ele botou, e aquilo já foi meio assim, né? Porque daí estava uma pessoa, algum leigo, um outro. Ele usou do início ao fim do seu pontificado a palavra, a expressão desclericalização. A expressão desclericalização. Ele foi um papa muito crítico em relação às pessoas religiosas, as católicas, né? Não ficava lá. É muito crítica em relação aos cacuetes religiosos, assim, né? E isso é uma coisa que me chama muita atenção, que eu digo isso aqui rapidamente, assim, que é assim, ó, de que lugar ele surgia, né? De que lugar o Francisco, da onde ele se movia no mundo, né? Para ter essa ação dele incessante, como você falou, Fernando, de que lugar? Bom, ele é jesuíta, né? Os jesuítas, eles têm os retiros inacianos, exercícios espirituais inacianos. Tem uns de 2 ou 3 dias, mas isso não, o que conta é 30 dias, né? Então eles fazem frequentemente o retiro de 30 dias, né? E a impressão que eu sempre tive do Francisco é essa impressão de que ele se movia do outro lado da história. Digamos, a gente tem esse lado aqui da história, né? Onde a gente está agindo aqui no mundo e ele, a ação dele no mundo, mas ele tinha, como a gente poderia dizer, essa expressão que eu acho muito legal, que onde ele tomava refúgio, né? Quer dizer, por exemplo, ele vai ser enterrado
ele vai ser sepultado, né, na Basílica de Santa Maria Maior, né? Ele escolhia os lugares onde ele ia ficar. Ele tinha o grupo dele, ele não almoçava sozinho, ele almoçava com o grupo, ele foi para a comunidade ali de Santa Marta, ele não. E ele, antes de viajar, ou quando voltava das viagens, passava nessa basílica, onde era bem pertinho onde eu estudava, Santa Maria Maior, e ele tomava refúgio sempre nesse lugar ali, né? Maria, a gente poderia dizer assim, a Maria, que no catolicismo é chamada Theotokos, a mãe de Deus, é o lugar da ausência, aonde surge uma presença, né? Então, esse lugar da ausência. O Papa, ele falava muito da meditação, da oração, né? E ele, como jesuíta, praticava esses retiros, né? Então, sempre uma coisa muito impressionante que eu acho, é uma coisa que eu tinha vontade um dia de estudar isso, né? É esse refúgio dele, da onde que vinha, né? Essa energia dele, né? E a gente, isso é claro, assim, vinha, ele era um frequentador do outro lado da história. Isso era os insights que ele tem, assim, naquela simplicidade do insight puro, né? E o deboche, a ironia, o bom humor dele, né? O deboche mesmo em relação à vida religiosa, né? Ele tem milhões de piadas, se a gente olhar ali, né? A gente dá uma expressão que o Lama usa, que eu gosto muito, né? A vacuidade bem-humorada, né? O Francisco era. Mas olha, é muita gente, né? Um menino uma vez se apresentou para ele: Olá, Santo Padre, eu sou seminarista da diocese e tal, e eu que culpa eu tenho por isso, né? Ele responde para o menino. Aí ele já. E tem várias histórias assim, né? A encrenca deles com as pessoas religiosas azedas, né? Tal. Ele dizia- ele tem uma entrevista lá que ele comeu um choripã, né? Comeu um chouriço, esse pão com um pedacinho de linguiça ali, numa sexta-feira santa, né? E a pessoa perguntou, mas isso não é pecado? Ele disse, eu comi só um. Ele falou assim, né? Eu comi só um. E aí ele disse assim, e depois ele disse, a igreja santa está por aí. Aqui nós somos mais a igreja dos pecadores mesmo, ele diz, né? Então ele sai totalmente dessa abordagem rígida, né? De um moralismo rígido. É realmente. E aí, o título até desse nosso encontro aqui, né, em relação à tua observação ali, Fernando, que é Papa Francisco, uma porta que dificilmente será fechada, né? É assim, quando quer dizer, ele abriu algumas coisas que vai ser muito difícil de fechar. Isso é uma coisa que eu acho muito positiva, né? E quando ele morreu, a Ana que me deu a notícia, né? A Ana me disse também, olha, morreu o Papa Francisco, né? E claro, aquilo foi impactante. E a sensação que eu tive não foi de tristeza, né? Tem uma expressão, acho que em três dos quatro evangelhos, né? Não sei se são os quatro evangelhos ou em três dos quatro evangelhos, que é assim, ó, quando Jesus morre, né? O pessoal estava zombando dele, né? Como a gente sabe, né? Estavam fazendo bullying, né? Bota a coroa de espinho, o rei do... Mas estavam, aquilo era uma atrocidade, né? Tal. O bullying total contra ele. Quando ele exala o último suspiro, quando ele falece, então se conta nos evangelhos que houve um estrondo, né? Que aconteceram fenômenos assim, né? E aí se diz também que se rompe o véu do templo, né? O véu do templo seria, essa expressão significa assim, a incredulidade, né? Essa separação entre sagrado e profano, né? Eu, como a palavra mundo no Evangelho de João quer dizer incredulidade, e incredulidade não quer dizer, incredulidade quer dizer, eu não estou vendo porque eu estou acreditando no que acho que eu estou vendo, né? Entende? Então, é aquela expressão que tem nos evangelhos, tem olhos, mas não veem, né? Que eu, com muita facilidade, associo à Vidya, né, do Senhor Buda, né? Que é, eu estou justamente, não, é a Vidya, tem alguém aqui, e Verdade. associo à Moa, né? A normalização dessa visão, né? Então, com a morte de Jesus, tem esse estrondo como uma ruptura de Avidya e Moa, né? Tal, dessa normalização, dessa credulidade no que eu acho que eu estou vendo, né? E quando a Ana me disse que o Papa Francisco faleceu, eu tive essa mesma impressão. E a repercussão do falecimento dele também me deu essa impressão de que houve. Porque o Francisco era um frequentador do outro mundo nesse mundo, né? Isso não tem nenhuma dúvida.
O É. Francisco era, na linguagem budista, a gente diria um bodhisattva, né? Alguém que Uhum. está aqui, assim, né? Da mandala de Tserenzin. Está ali, né? Muito parecido com o Dalai Lama em tantas coisas, né? Entende? Então, ele tá ali. Então, isso, Fernando, me deixa contente, no sentido que, por mais que o pessoal tente fazer alguma coisa para conservar e para manter, eu acho que esse processo, essa porta que o Francisco abriu, que não foi ele que abriu, né? Isso é uma porta muito misteriosa, né? Tem muita gente junto abrindo essa porta. Eu estou bem esperançoso, assim, porque eu acho que mesmo que eles. Primeiro, eu acho que eles não vão tentar fazer algo assim de um retorno a uma velha disciplina, mas eu acho que como a Ana dizia, não tem volta, né? É muito difícil ter volta assim com o Francisco. Vai ficar muito estranho, entendeu? Porque ele realmente foi Ele muito, parecia como a Ana ancorado falou, no foi um céu, né? terremoto. Como? Ele parecia ancorado no céu. Essa era a sensação que a gente tem. Aí quando ele morre, dá um silêncio, porque não tem uma sequência, né? Aquilo simplesmente é um silêncio. E é um silêncio profundo, né? Eu acho que as pessoas se comoveram verdadeiramente assim. Porque ele não é que ele tivesse um raciocínio. Ele estava ancorado no céu, ele falava direto a partir desse lugar, né? Assim. Talvez as pessoas tenham alguma pergunta, a gente poderia deixar esse espaço, né? Apareceu uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui no chat. Uma... E agora nós estamos sem som, eu não sei por quê. Se é só aqui. Ah, não, era comigo aqui, que Ah, tá. eu tô evitando deixar o microfone ligado. Aí tem essa pergunta que foi feita para Ana sobre João Paulo II. Tu pode Ah, repetir porque estava fechado o teu microfone. a Eu não. Cláudia fez uma pergunta para você, Ana. Uma dúvida para a Ana. Por que o papado de João Paulo II não foi considerado positivo em virtude desse tempo, né? Dessa duração que você comentou agora? É, bom, isso é a opinião de alguns, né? Alguns consideram o papado de João Paulo II fantástico e maravilhoso, tá? Então, eu mencionei que não foi tão positivo a partir de algumas visões, né, que a gente tem, por exemplo, de política internacional. Como ele era comunista, ele era anticomunista, justamente porque viveu num período em que a Polônia foi ocupada pela União Soviética. Então, ele desenvolveu esse sentimento anticomunista, né? Então, bom, a própria eleição dele aconteceu durante a Guerra Fria, né, justamente para derrubar o bloco soviético, né, o Uhum. bloco comunista. Ele se empenhou e fez com que, de fato, em 89, as primeiras eleições livres foram na Polônia, né? Tá, aqui tudo bem. Só que daí ele utilizou esse mesmo critério para combater todos os as forças, digamos, de esquerda da América Latina e da América Central, onde a situação era completamente diferente, ou da própria China. Então ele derrubou as comunidades de base, os bispos que eram próximos, digamos, da teologia da libertação. Então, ele desmontou na América Latina, principalmente, toda uma construção mais popular da igreja, uma experiência mais de vivência ao lado dos pobres, e deixou espaço
por exemplo, agora para as igrejas neopentecostais, a partir de 90, né? Então, hoje a gente vive aqui uma realidade que eu vejo, assim, que foi um reflexo dessa, talvez um pouco, né, não estou julgando, mas assim, uma falta de visão ou de conhecimento da situação da América Latina. Na própria China, ele foi alimentando, foi facilitando a consagração de bispos clandestinos que não tinham uma preparação adequada, e isso provocou rupturas com o governo comunista que só Francisco conseguiu, o Bento XVI também, mas o Francisco conseguiu um pouco reajustar. Então, por isso, foram muitos anos até depois, assim, como o João Paulo II tinha um certo projeto de recriar dentro da Europa uma espécie de cristandade. Em função disso, ele foi abafando, por exemplo, todos os escândalos de abusos sexuais, porque isso, digamos, chamaria muita atenção e não permitiria. Então, foram escolhas que ele fez. Eu não estou julgando se foram escolhas positivas, foram escolhas que ele fez, mas como o pontificado durou muito tempo, essas escolhas, às vezes, não sempre centrados ou que tiveram efeitos colaterais negativos, foram provocando situações que depois, por exemplo, o Bento XVI não conseguiu enfrentar. Então, ele decidiu renunciar, porque também o papel dele, ele sentia que era mais de intelectual, de professor, então ele não conseguiu gerenciar uma situação eclesial de profundas crises, né? Então, por isso que eu disse que um papado muito longo pode ter efeitos colaterais negativos para os próximos. Obrigado, Assim Ana. como o outro, Pio XII também teve um papado de muitos anos e também, né? É, desculpa interromper. Obrigado, viu, Ana? A Polly está com a mão erguida. Polly, você vai fazer sua Oi, pergunta? posso? Por favor. Na verdade, eu queria mais fazer um comentário, assim, porque eu acho que eu, muito leiga, assim, né, na questão católica, né, fui começar a observar quem era o Papa, assim, muito por agora, assim, né, depois de toda a reverberação que estava surgindo das ações dele, né. E eu entrei no site onde compartilham as homílias, né, os textos, né, tinha visto já a Laudato Si e vi o poder da mensagem do Papa, né, mas com todas essas outras ações que estão mais disponíveis agora para a gente, né, assim, todo mundo vê, né, desses atos do Papa, me comoveu muito de ver que é possível a gente estar nesse momento convivendo com um santo, convivendo com um Buda e não se dar conta, né? De alguém mundialmente conhecido, grandemente lúcido e compassivo, com uma ação enorme, né? E isso não ser suficiente para acordar os olhos de todos, né? Então, eu acho que para nós, réis mortais, que estamos fazendo as nossas práticas assim, né, cotidianamente, ver o exemplo dele de ligar todas as noites para as pessoas que estavam, né, lá na faixa de Gaza, sofrendo, e fazer o pequeno, né, fazer aquilo que for possível todos os dias, assim, é o nosso papel, assim, né? O que deve ser feito. E ele fez tudo aquilo, né? E não é como se fosse ter algo que então vai transformar o mundo e aí todos vão abraçar e vai virar, né? Virar o campo florido das imagens, assim, que às vezes o catolicismo traz, né? E também que a gente cria, né? De ilusão,
mas que né, a cada momento o que a gente vai fazer que é o importante, né? Então, é super bonito isso. Obrigada. Obrigado, Paulo. Só lembrando, né, na própria vida do Cristo, ele teve que se ver com os fariseus, né, que se achavam que conheciam mais de Deus do que ele, né? Sepulcros caiados. Mas, mas enfim, é, é, eu não sei como é que a gente está de horário. Alguém poderia nos atualizar assim? 9h15 agora. 9h15, né? É, Então temos eu tempo acho que ainda para ter bastante temos papo. tempo daí. Ah, vamos conversar bastante. Né? Nessa parte da democratização da igreja, né, que você falou tão bem, Ana, que eu fico assim, estava aqui bebendo, né, quando você estava falando dessa democratização, né? Uma marca também do Francisco foi a atualização dos consistórios, né? Que era uma coisa assim, meio que deixada de lado. Os papas gostavam de tomar as decisões sozinhas e ele chamava o pessoal para se aconselhar, né? Isso eu achava muito, muito bonito, assim. Então, Ana, Fábio, quem se sentir à vontade de avançar um pouquinho nisso, eu acho bacana, assim. Achei interessante, uma das primeiras decisões foi de criar, do Papa Francisco, por exemplo, nesse sentido, né, que Fernando, você dizia, de criar um conselho de 9 cardeais, né, que se reuniam, que era assim, o grupinho em que ele ia se confrontando. E o interessante que era que não eram só cardeais que pensavam como ele, tinha outros de outras de outro filão ideológico, mas ele queria escutar todos, né? Claro que depois ele que tomava as decisões, né? Mas ele escutava todo mundo. E aí nessa questão dos consistórios, ele foi o papa que mais fez, né, reuniões de consistório, etc. E dava muita importância às conferências dos bispos nacionais, né? Então, operava essa descentralização, né, que era muito importante, né? Para não deixar assim a centralidade de Roma, né? Porque se a gente pensa, a Igreja de Roma tem tanta força, a gente vai no terceiro século, né, do edito do imperador, porque foi um conúbio entre o poder papal e o poder temporal, né? E se hoje a Santa Sé é a única confissão religiosa que tem representações diplomáticas no mundo todo, é devido à história, né? Então, às vezes a gente, no mundo católico, a gente às vezes fala, seria melhor eliminar tudo isso, né? Fazer com... Só que é um legado histórico de séculos, né? Agora, o Papa Francisco, não morando no Vaticano, morando em Santa Marta, tu vê, vai ser sepultado fora das muras do Vaticano. Ele, de certa forma, operou um pouco isso. Quando ele se apresentou a primeira vez, depois de eleito, ele não se apresentou como Papa, ele se apresentou como o bispo de Roma. E em vez de dar a bênção, ele pediu a bênção do povo, né? Isso foi um gesto muito significativo daquilo que vinha pela frente, né? Esse fato ele sempre pedia, rezem por mim, reze por mim, rezem por mim, né? Ele sempre pedia. Então era outra visão, né? Como vocês falaram, né? Então, isso sim. E outra coisa, ele foi a primeira vez, né, durante o sínodo, como veio muito forte essa questão das mulheres, né, porque na Igreja Católica não tem representatividade de mulheres, né, porque as Pelejou ninguém decisões lá são dentro, não foi? tomadas pelos homens só, né, e o clero, não pelos leigos. Mas dessa vez ele chamou mulheres, né? Fez vários encontros, ele, os cardeais
e mulheres católicas, anglicanas, etc., para saber o que elas achavam, né? Como poderia se mudar, né? Então, convidou uma bispa anglicana para dizer como é que na igreja anglicana vocês chegaram a permitir as mulheres, né, ter o ministério ordenado, né? Não tem agora resultados, etc., mas é um processo também que foi começado, né? Desmasculinizar a igreja. Ele se perguntou, é possível isso? Isso também é um fato pioneiro, né, dentro da Igreja Católica. Fábio, você queria Não, ter essa ideia? assim, uma coisa a Igreja Católica é um negócio assim, super complexo, né? Eu me lembro quando eu fui estudar em Roma, porque eu não ia para Roma, eu ia para a Bélgica, né? Eu já queria ficar meio longe, assim. E aí, quando eu fui lá para Roma, tinha um bispo, meu amigo brasileiro, que ele disse assim para mim, Fábio, agora que você está... Eu fui para ficar 2 anos, fiquei 10, né? Fiquei 10 anos morando lá. Aí ele disse assim, você que está aqui agora, fique ligado, porque em Roma tem muita fé. Ele disse assim para mim, você tem muita fé? Como assim? É porque a pessoa vem para Roma com fé, perde a fé, deixa ela aqui e volta, né? Então tem muita fé que foi deixada aí, né? Lógico, a gente é muito explícito assim a questão do catolicismo, da sua complexidade, dos conflitos, tudo tal, né? Eu me lembro quando eu ia lá no início, então eu frequentava mais as catacumbas, né? Eu achava bem melhor ir nas catacumbas, que era aquela igreja dos primeiros séculos que eles nem tinham templos, né? Eles se reuniam onde dava, né, tal. Não tinham nem templos assim. Porém, com o tempo, eu fui achando aquilo até meio divertido. Eu comecei a rir e ver que é muito complexo. É divertido. Achava bom, participei de muitas coisas, né? Então, mas dentro desse divertido, uma coisa que eu acho interessante sobre isso também do futuro é assim, até para compartilhar com quem está nos ouvindo, né? Que é assim, ó, a reforma do cristianismo católico, ele começa ali no Concílio Vaticano II, que vai ter também a reforma litúrgica, tudo, mas ele começa com o papel dos exegetas, né? Porque a igreja estava muito focada no direito canônico, muito focada em dogmas, muito focada em medo, muito focada em inferno, céu, purgatório, um horror, né? E isso vem lá desde o período de Constantino, Teodósio, vem quando o cristianismo se transforma em cristandade, né? Então, como ele se transforma em uma organização política, a ideologia de qualquer organização política é o medo. Aí o medo não era um medo leigo, era um medo religioso. Então, é muito interessante a pessoa tentar voltar para o cristianismo de Cristo, que era mais alegre. Tu imagina hoje um católico assim, ou um cristão, porque alguns evangélicos reproduzem isso, que pensa assim, bom, quando eu morrer eu vou para onde? Se alguém disser assim para mim, ó, Fábio, quando tu morrer tu vai num bar, vai tomar um cappuccino, um croissant, vai encontrar um amigo, aí até tu acha legal morrer, né? Pô, tomar um café com um amigo, né, tal. Mas não, cara, tu morre e vai pro fórum. Já pensou que horror? A ideia que se transmite, e é uma ideia totalmente estranha, né? A pessoa morre e vai pro fórum, tá lá no fórum, vai ter um advogado, vai ter alguém que vai... É totalmente equivocada essa ideia, né? Porque a posição de Jesus, aí é que isso que eu quero dizer dos 4 evangelhos, né? A posição de Jesus não é do futuro, não existe futuro para Jesus. Quando Jesus se apresenta, ele diz: o reino de Deus chegou. Ele não usa coisas no futuro, ele diz: coragem, eu venci o mundo. Uma vez o Lama, fizeram uma pergunta para ele, e o Lama sobre a sadhana, as orações, e o Lama disse: sim, a gente reza, mas já está tudo resolvido. Né? Eu gostei muito. A gente reza, mas já está tudo resolvido. Só que a gente ainda não chegou a ver a realização, mas já está tudo resolvido. Eu me lembrei muito dessa expressão de Jesus, né? Eu venci o mundo, né? Quer dizer, o mundo, eu venci a incredulidade, eu venci essa visão redutiva, né? Que a gente diria a visão do samsara, né? A visão do mundo, né? Então já está tudo resolvido, né? Aí Jesus ele tem essa expressão forte, né? Coragem, eu venci o mundo. Ele não está dizendo que vai vencer. E ele nunca ameaça com a morte. Ele está tentando tirar as pessoas do inferno. Tudo é verbo no presente. Ele está dizendo: você já está no inferno, meu amigo. Você já está no reino dos infernos. Já tá no... Saia daí. Então, tu sai do inferno antes da morte.
A coitada da morte tem tanto trabalho, porque tem gente que diz a morte vai ter que resolver milhões de coisas. E aí mas não é essa a posição nem era do Buda, nem a posição é tudo verbo no presente. Então, por que que eu digo isso? É super importante o trabalho dos exegetas, né? E eu e a Ana, a gente tem a felicidade de ter amizade com um super importante, né? Dos quatro evangelhos, né? Então, o cristianismo de Cristo, a Bíblia é enorme. As pessoas às vezes dizem assim, tá na Bíblia. Eu digo, na Bíblia, gente, tem várias coisas, né? Inclusive diz assim, várias coisas que eu não vou nem citar aqui, porque pode ter criança assim ouvindo, né? Então é melhor não citar. Mas, bem, e aí tem os quatro evangelhos, né? Esses quatro evangelhos foram escritos em grego: Marcos, Mateus, Lucas e João. Cada um é uma escola, é quase como uma linhagem, é quase como uma escola sobre Jesus, né? E esses quatro evangelhos, eles vão ser publicados, eles vão ser conhecidos, escritos a partir do ano 70. Para ter uma ideia, assim, que Paulo, que está nas cartas de Paulo, que é no Novo Testamento, ele não conhecia os evangelhos. Então, a renovação do cristianismo católico, ele se deu com o movimento bíblico e com o retorno aos evangelhos. Aí, para uma pessoa que ajude nisso, ela tem que estudar grego. O nosso amigo Alberto Maggi, até o Lão, uma vez a gente teve um encontro juntos durante a pandemia com ele. É grego, você tem que saber latim. Então, a tradução começa do grego. Eu sempre digo isso: o Pai Nosso na Itália estava errado. Corrigiram o Pai Nosso na Itália há 3 anos. O Pai Nosso italiano dizia: non ci induri in tentazione. Que Deus não nos leve à tentação. Aí mudaram, não nos deixes cair na tentação. Então, a visão de Deus ao longo dos últimos séculos foi muito deteriorada. Aquele Deus que Jesus apresentou, o pai do filho pródigo, que corre ao encontro de um filho sem mérito, e um adulto correr naquela cultura é uma vergonha, porque um adulto não corre. Um adulto, ele é reverenciado. Então, os evangelhos são muito importantes assim, né? E aí eu digo isso como cristão católico, eu digo assim, ó, os quatro evangelhos são muito mais próximos, na minha opinião, aos ensinamentos do Buda, né, do que alguns ensinamentos do Antigo Testamento, né? Então tem uma convergência muito grande. E o Papa Francisco era praticamente uma encarnação dos evangelhos. Era uma encarnação crística explícita. Uma coisa impressionante que esse homem, por 12 anos, viveu dentro de uma estrutura muito complexa, e morreu por causas pulmonares, né? Morreu por outros motivos, né? Então a gente, eu acho que é um momento realmente de alegria, assim, né? De celebrar um bodhisattva, celebrar uma passagem magnífica, e como dizia a Polly, né? E de imitar, ir atrás e copiar, né? Assim, e ver, né? Mas essa coisa para nós, assim, para o cristianismo é super importante, conseguir limpar hermeneuticamente um mundo. Gente, outro dia eu fui pegar uma pessoa, dar uma carona do lado de uma igreja, não vou dizer qual é, né? Eu fiquei 5 minutos do lado da igreja, fiquei com medo, gente. Parecia um filme de terror aquilo, né? Era medo, era susto, era diabo, era morte, era uma coisa, eu disse, apavorante, né? E aí a gente tá nessa, né? Porque, Eu aspiro que o próximo Papa, né, ele consiga também voar pelo céu, né? Consiga derrotar o mundo, né? Porque o mundo tá caótico. Tu não consegue nem saber para onde tu tem que te aliar, né? Se surgir alguém assim querendo se aliar com algum poderoso, não vai dar certo, porque não tem agora. Nós estamos num tempo de desagregação, né? É um momento interessante, porque pode ser uma refundação também, né? É um tempo de liderar o mundo cristão, o mundo católico, mas vai ser preciso olhar para o céu, porque não pode olhar para a terra, não há como, né? Fábio, um beijo aí. Parece que essa conversa está só começando. Obrigado, Ana. Tudo de bom. Alegria estar com vocês. obrigado a vocês, a todos que tiveram essa ideia, esse diálogo, né?
E isso é tão bom, né? A gente ter esse diálogo entre cristãos e budistas, né? Essa convergência Certeza. de ensinamentos. Isso é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Porque, nossa, eu vejo assim por meus os contatos com o Senhor Buda nunca se opuseram a Jesus, né? Sempre Eles é lá um em cima diálogo estão tomando um convergente. café com um bolinho lá. É, é. Um diz, aí chega o Buda e diz, mas olha Jesus como ele é bonitinho. Daí tu vai falar com Jesus, mas o Buda está muito lindo. Olha. Então essa convergência, né, no bom Certeza. humor e também nessa posição de compaixão, né, ela é muito boa. Se os cristãos se distraírem, os budistas roubam Jesus Cristo É. E e fazem compram o bem, passe. e fazem bem. Muito obrigada, viu? Foi um momento de família, né? É Família isso no mesmo. espírito, É. né? A Realmente, no mais gente. profundo. Muito É obrigada. isso mesmo. Fernando, obrigado, viu? Olá, mano. Eu que agradeço a Alegria. oportunidade de reencontrar o Fábio e encontrar a Ana. Foi uma alegria, assim, poder falar de coisas tão bacanas, né? E chegar nesse ponto que o Fábio falou, né? Não estamos tão distantes, né? Tudo é Dharmakaya, tá tudo aí, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, queridos. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.